da neta do neto de Federalina, né? Federalina do Ceará, que era a grande coronela cearense. Essa história é bem interessante, também é bem próximo desse período que o padre Ibiapina está atuando. No início do século XX, 1902, salvo engano, o médico Idelfonso vem morar aqui. Ele é formado em medicina lá no Rio de Janeiro, pelo sanitarista Oswaldo Cruz. E ele vem para o Nordeste para pesquisar uma cura para a peste, que está assolando... E Princesa estava no auge, né, da morte. Aí ele inicialmente vem ali para a região de Cajazeiras, só que ele lá estava menor o índice de infestação, ele descobre, ele identifica que Princesa tem mais, então ele vem para cá. Mas um parênteses, né, Manuel, que é importante dizer. Ele era o neto mais velho de Dona Federalina, que era a grande coronela cearense. Ela era uma das mulheres, a mulher mais importante do Brasil, digamos, na época, porque ela era a mulher, naquele tempo, ter o poder que ela tinha era inimaginável, né? E ela era a mandona, uma coronela, muito forte. Ela elegia um filho estadual, deputado estadual, outro filho deputado federal. Ela elegia quem quisesse da família para os cargos que queria. E Idelfonso era neto mais velho de Federalina. Xodó, né? Era o xodó dela. E Idelfonso vem morar em Princesa e você continua com a história. Isso, daí aqui ele começa a namorar com a moça daqui. O padre? Não, o Idelfonso. O padre entra depois na história. O médico, não o médico. Aí o médico Idelfonso, ele pesquisando, ele casa com essa moça, só que essa moça tem um rapaz que diz que ela era pretendente dele. Que é prima dela, inclusive, né? E isso começa uma confusão e tem um movimento. Dizem que o padre Pita estava envolvido no meio, era um dos cabeças desse problema. Só sei que também o Idelfonso, ele era maçom e era ateu. E isso no início do século. Que é uma contradição assim, histórica, porque não pode ser maçom sendo ateu, né? Você tem que acreditar em Deus para ser maçom. Então, assim, o que na verdade Idelfonso ele era anticlerical. Ele não gostava da igreja. Ele não era ateu. Ele não gostava da igreja, do tradicionalismo da igreja, digamos assim. Então, mas isso é um detalhe. Ele critica algumas coisas. Então, começam a evitar que eles entrem na igreja, sei que depois de um tempo eles combinam para matar o Idelfonso. Eles assassinam o Idelfonso aqui pertinho da igreja, onde tem um prédio. No meio da rua de Princesa. No meio da rua. Ele está saindo da casa dele para o laboratório dele. Quando ele vai, tira a chave do bolso que vai abrir, o cara vem por trás e esfaqueia. O assassino era o delegado de Princesa, né? Isso. Era o delegado daqui. E dizem que o padre Pita estava no primeiro andar lá do outro lado, dizendo, mata ele. Sei que é um processo grande. O padre depois é afastado, passa por Ceará, várias paróquias, e a avó dele não gosta nada disso, né, Tiago? A coronela Federalina não gosta e articula uma vingança. Isso em que ano? 1902, né? 1902. Articula uma vingança para vir a Princesa, se vingar da morte do neto, invadir Princesa e matar quem fosse necessário para vingar a morte do neto. Aqui já se tinha o coronel Zé Pereira, já era chefe político. Em 1902, o chefe político local era o coronel Marculino Pereira, o pai do coronel Zé Pereira. Pai do coronel Zé Pereira. Era o chefe político local. Mas com o mesmo teor, com a mesma grandeza, com a mesma força que tinha Zé Pereira. Na verdade, a grandeza da família Pereira, quem construiu foi o coronel Marculino. Que saiu, ele não era daqui, ele era de São João do Rio do Peixe, na época pertencente a Pombal, né? E veio para cá, primeiro para Aguiar, hoje a cidade de Aguiar, depois para Piancó, depois Triunfo, depois Princesa. Ele chegou aqui jovem, com 30 anos de idade, ele saiu de lá com 18 anos, chegou com 30 anos aqui e aqui cresceu. Virou comerciante, enricou, casou por aqui, virou deputado estadual, prefeito da cidade, delegado, coronel Marculino Pereira. Ele morreu em 1905, é quando assume Zé Pereira. Voltando para o crime, em 1902, aí a coronela Dona Federalina, ela não acha bom, naturalmente, o assassinato do neto e decide vir se vingar. E organiza, junto com um contraparente dela, que era coronel Zusa Lacerda, não é isso? Daqui pertinho. Em Itaporanga. Vai continuar isso. É porque a gente está tentando resumir para poder... Ela organiza essa invasão aqui e provavelmente, aí vem os provavelmente da história, né? Provavelmente o coronel Marculino fica sabendo dessa organização. Provavelmente existe um contato de pessoas do coronel Marculino
Zusa Lacerda, que eram coronéis de uma mesma região, praticamente, né? Itaporanga fica aqui próximo, e essa vingança ela é abafada, né? Então, a força política implantada na articulação disso daí para cancelar essa vingança foi tão forte que Fidelalina desistiu da vingança da morte do próprio neto. Era uma coisa inimaginável, Fidelalina, pela personalidade que ela tinha, ela desistir da vingança da morte do próprio neto, né? Agora você imagina Humberto e AG. Olha só, a cabeça dessa família como ficou. O cara recém-formado, sanitarista, discípulo de Oswaldo Cruz, vem para a princesa, se apaixona pela menina, tá com a farmácia dele aqui, com tudo, e vem um ciúme aí, mata o Fala-se, inclusive, Humberto, em ciúme político também. Sim. Porque, assim, ele era um jovem médico, de boa aparência, inteligente, numa época que quase que 90% ou mais era a família analfabeto. Da esposa, o pai era grande comerciante. O pai era comerciante, o pai dela, a família dela queria muito o casamento dela com o médico, aprovou demais o casamento, e o médico começa a crescer aqui, ele começa a salvar vidas realmente na época da peste, e começa a ficar um homem importante aqui, querido socialmente, e isso gera ciúmes, né? Gera ciúme das pessoas locais, né? A probabilidade desse médico se tornasse um gigante na política. Politicamente existia, né? Mataram o golpe pela raiz ali, né? Família, literalmente. Que era sempre envolvida na política. A ironia disso tudo é que os caras que ficam, né? O padre é transferido. Os dois morrem da peste. Exatamente. E Delfonso estava pesquisando. Inclusive o assassino, né? E a Dulce fica viúva, né? Inclusive o assassino. Eu acho que eu li alguma coisa sobre esse médico. O túmulo dele está enterrado aqui em Princesa, né? Acho que Tião Lucena escreveu um livro. Falou sobre isso. Falou sobre isso. Acho que eu li. Mas depois eles vieram e levaram. A família levou, foi. Pois é, isso é Princesa Isabel, esse é o nosso podcast Revista Estadual, assunto